Marcos capítulo 4. A partir do versículo 21, vamos estar lendo nesta noite 3 parábolas. O capítulo 4 está completo por parábolas. Já foi ministrada a parábola do semeador no último sermão em Marcos. E agora a gente vai finalizar o capítulo 4, lendo hoje essas 3 últimas parábolas do capítulo 4. A partir do versículo 21, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 21. Hoje vamos ver o poder da palavra na implantação do reino. O poder da palavra na implantação do reino. Amém? Leamos a palavra do Senhor. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Segunda parábola, disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Terceira parábola, disse mais: a que semelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Oremos ao Senhor. Pai querido, rogamos ao Senhor que é o dono da igreja, ao Senhor que pelo teu Filho edificaria a igreja. Então, Senhor, pelo teu Santo Espírito, que faz com que aquilo que o irmão Helder pediu, nossos ouvidos e coração estejam atentos, ó Pai. Senhor, faz essa semente que está sendo plantada, essa semente, Senhor, que não está sendo plantada hoje, mas já faz tempo. Quem sabe, irmãos, aqui faz anos que a palavra de Deus vem sendo plantada, Senhor. Estamos aqui, Pai, pelo poder dessa palavra, Senhor. Glória seja dada ao teu nome. E pedimos que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos faça crescer ainda mais nessa noite. E pedimos que o Senhor nos exorte, nos console, que o Senhor nos repreenda, que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, em cada coração, Senhor. Cremos que nós somos corações frutíferos e cremos, ó Pai, que a tua boa obra há de continuar em nós. Então, Senhor, já te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, o tema é sobre o poder da palavra na implantação do reino. E esse poder dessa palavra a gente vai ver dentro dessas 3 parábolas nesta noite. E Jesus foi o maior de todos os mestres, né? Pela natureza do seu ensino,
como alguém que ensinava com autoridade, e não como os escribas e fariseus. Ele também é um mestre por excelência pelos métodos, ele aqui usando parábolas, passagens, coisas, comparando coisas do dia a dia que as pessoas conheciam muito bem, para ensinar coisas profundas. E também ele é nosso mestre pela grandeza do seu exemplo. Então Jesus foi o maior de todos os mestres. E as parábolas eram janelas abertas para uns e também eram portas fechadas para outros. Se a gente continuar aqui a leitura, no versículo 33, ele diz: e com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. 34, e sem parábola não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Jesus ensina por parábola, para que ensinasse em particular aos seus discípulos. Seus discípulos iriam entender o que o seu mestre estava ensinando. Já aqueles que o zombavam, aqueles que se esforçavam para o matar, eles não iam estar entendendo os seus ensinos. É por isso que Jesus ensinava por parábolas. O termo parábola é de origem grega, que significa a colocação de uma coisa ao lado da outra para fins de comparação. Então Jesus, você pode observar que em cada parábola há coisas que Jesus está colocando uma ao lado da outra para fazer comparações, e assim os seus discípulos, pelo Espírito Santo, eles compreendessem aquilo que o Senhor queria ensinar, e eram lições profundas. Jesus ensina aqui sobre o poder da palavra no estabelecimento do reino. As parábolas usadas por Marcos estão ligadas ao poder da palavra no estabelecimento do reino de Deus, né? Como o reino de Deus se estabeleceria, certamente e sem dúvida, e a gente vai ouvir nesta noite, que é pelo poder da palavra de Deus. Essa palavra que o apóstolo Paulo, ele foi preciso dizer que não se envergonharia do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Como também sabemos que para os gentios é loucura, mas para os seus discípulos, para os seus ouvintes, para aqueles que abrem seu coração, seus ouvidos a ouvir a palavra do Senhor, que crê e que dessa palavra tira esperança e coloca em prática, essas palavras é poder de Deus. E Jesus contou 3 parábolas sobre o reino, né? Ele contou a parábola do semeador, a parábola da semente e do grão de mostarda. A primeira fala da resposta do homem à palavra, que foi o sermão anterior, que ouvimos que ali havia 4 tipos de coração, né? O último coração era o coração frutífero, é aquele que vem a palavra ela é crida, ela é abraçada, tira dessa palavra esperança e também coloca em prática. É assim que devem fazer aqueles que amam o Senhor Jesus, aqueles que guardam os seus mandamentos, como disse o irmão Relis na oração, aqueles que são seus discípulos, não é? A segunda parábola trata do poder intrínseco da palavra. A terceira fala da capacidade extraordinária do crescimento dessa palavra no estabelecimento do reino. Então vamos examinar, meus irmãos, essas 3 parábolas e extrair algumas lições nessa noite. Primeira lição, vamos olhar do versículo 21 ao 25, na parábola da candeia, que eu trago como primeira lição o poder da palavra para iluminar a todos. Veja o que ele diz, do 21 ao 25. Também lhes diz: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Ou seja, você teria uma candeia, né, que pode ser pensada aqui num candeeiro, pode ser pensada aqui numa lâmpada, em algo que transmita luz, né? Você teria uma candeia, para essa candeia colocar debaixo do alqueire. O que é alqueire? Seriam cestos
Imagina você pegar uma candeia, ou uma lâmpada, ou um candeeiro, acender, colocar em um determinado lugar e tampar com cesto. Você faria isso? É isso que ele está dizendo. Será que pegaríamos uma candeia e tamparíamos com o cesto, ou colocaríamos ela debaixo da cama? Aí ele diz: não vem antes para ser colocada no velador. Ela não vem antes. Quando a gente pega algo, a gente não procura um lugar, um suporte, um lugar que seja mais alto para que essa luz, ela dissipa toda a escuridão? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto. Ou seja, a candeia é para manifestar aquilo que está oculto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. Loucura nossa acharmos que estamos fazendo coisas escondidas e que vamos ter sucesso com isso. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E é interessante que ele falou também isso na parábola anterior, para que a gente desse ouvido ao que ele está falando. 24. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiveres medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus usa diferentes figuras, para ensinar a mesma lição. Os corações férteis ou frutíferos do sermão anterior estão com um assunto assemelhado agora a essas lâmpadas luminosas. É a palavra de Deus que produz brilho nas vidas ao estabelecer sua influência nessas vidas. É a palavra de Deus, irmãos, que produz esse brilho. A palavra é simbolizada pela semente no sermão anterior e também hoje pela lâmpada. A palavra de Deus, ela está simbolizada por essa lâmpada. Pegaríamos essa lâmpada e colocaríamos debaixo do cesto, ou debaixo da cama, ou antes seria para colocar à vista, no alto, para que a luz dissipasse as trevas, para que, e se essa candeia, ela se assemelha à palavra de Deus, a palavra de Deus é para nós ficar para nós? A palavra de Deus é para que a gente se esconda? Não somos um grupinho separado, somos um grupinho isolado e só nós, ou a palavra de Deus é para ser proclamada? Então a palavra é simbolizada pela semente e agora pela lâmpada. Os rabinos, coisa bem interessante, é que os rabinos estavam escondendo aquela palavra debaixo de um sistema elaborado de tradições humanas e ações hipócritas. Veja, podemos pensar que o reino de Deus é estabelecido por coisas que não seja usada a palavra de Deus. Os rabinos, como foi dito aqui, estavam substituindo a palavra de Deus por tradições. Não vamos fazer assim como diz a palavra de Deus, não. Vamos fazer como a gente já nasceu aprendendo, as tradições. Ou por ações hipócritas. Hoje muitas pessoas ainda escondem a palavra debaixo do alqueire e da cama, e até sendo símbolos do lucro, como foi comentado aqui quinta-feira, e do prazer. Jesus fala sobre essa parábola para esclarecer o que havia dito nos versículos 11 e 12. O que é que ele havia dito no versículo 11 e 12? Olhe para a sua Bíblia. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então Jesus fala
sobre essa parábola para esclarecer aquilo que já havia dito no versículo 11 e 12. Ou seja, a verdade não é para ser escondida. A lâmpada deve voltar a brilhar com todo o seu esplendor. Ela não pode ser colocada debaixo do alqueire nem debaixo da cama, mas, como diz o texto, no velador. O mistério do reino deve ser revelado e não escondido. Então, que implicações podemos tirar para a igreja hoje, para nossas vidas, nessa primeira parábola? Em primeiro lugar, do versículo 21 ao 22, nós devemos proclamar a verdade do reino para os outros. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire da cama? Certamente não. Ele diz: não vem antes para ser colocado no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Em primeiro lugar, nós devemos proclamar a verdade do reino para os outros. Não podemos receber conhecimento da palavra, assim como cremos que já recebemos, irmãos, e guardá-lo apenas para nós mesmos, escondendo essa luz que a gente conheceu, essa luz que hoje brilha, e deve brilhar por meio de nós, né? Não devemos escondê-la debaixo do alqueire ou da cama. Não faz sentido ter uma lâmpada escondida numa casa. A luz da verdade não nos é dada para ser retida, mas ela é dada, irmãos, agora para ser proclamada. Precisamos repartir com os outros essa luz. Precisamos compartilhar com os outros os tesouros da graça de Deus. Não podemos enterrar nossos talentos, nem esconder a nossa luz. Não podemos nos calar, nem nos omitir covardemente. Adolf Poyle diz que o reino de Deus não é uma religião de mistério, nem uma doutrina fechada, mas uma verdade para sair do esconderijo e alcançar os telhados do mundo. Um filho do reino precisa ser um embaixador do reino, um anunciador de boas novas, um arauto da verdade, um facho de luz a brilhar diante desse mundo, irmãos. A igreja, olhem, você e eu, juntos, e com responsabilidades também individuais, a igreja é o método de Deus para alcançar o mundo. A evangelização dos povos é uma tarefa imperativa, intransferível, impostergável. Precisamos, irmãos, dizer aos famintos, essas pessoas que ainda não conheceram o Senhor, estão com fome, e talvez estão pensando que vai preencher essa fome, essa sede, esse vazio no carnaval, como em tantas outras coisas. Precisamos dizer a esses famintos que encontramos pão, e dizer aos perdidos que encontramos o Messias. Precisamos pregar a tempo e a fora de tempo, e aproveitar as oportunidades. O William Barclay diz que o propósito da verdade é que ela seja vista. Então, meus irmãos, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? É assim que devemos fazer com a palavra de Deus? Não. Não vem antes para ser colocado no velador, vem agora para que nós sejamos arautos do Senhor, proclamadores dessa verdade. Que privilégio, irmãos, que talvez estamos nos calando, que talvez estamos nos omitindo de forma covarde. A Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, Ele nos deu espírito de ousadia. Precisamos anunciar o Evangelho
das insondáveis riquezas de Cristo. Podemos lembrar de Lutero, quando decidiu enfrentar a igreja romana. Sabe o que ele fez? Se propôs a combater primeiro as indulgências. Naquele lugar, em Wittenberg, havia uma igreja chamada a Igreja de Todos os Santos, muito ligada a uma universidade. Sobre a porta da igreja fixavam-se notícias da universidade, assim como os temas das discussões acadêmicas. Sabe o que é que Lutero faz? No dia 31 de outubro, Lutero fixou suas 95 teses sobre a porta da igreja, pois no dia seguinte, 1º de novembro, era o dia de Todos os Santos e coincidia com o aniversário da igreja. Sabe o que é que Lutero queria com isso? Lutero queria que o maior número de pessoas pudesse ler. Ele havia descoberto a verdade e não podia guardá-la apenas para si. Precisamos, irmãos, colocar a lâmpada da verdade no velador, para que todos possam vê-la. Amém? Segunda lição sobre esse poder da palavra para iluminar todos. Em segundo lugar, nós devemos, além de proclamar a verdade do reino para os outros, nós devemos entender que a verdade jamais pode ficar escondida. Versículo 22. A verdade jamais pode ficar escondida, pois nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. Nós devemos entender que a verdade jamais pode ficar escondida. Há algo indestrutível na verdade. Os homens podem até resistir à verdade, os homens podem até negar a verdade, mas nunca irão destruir a verdade. Os homens podem até atacar, torcer a verdade, reprimir, mas jamais prevalecer sobre a verdade. A verdade sempre vai prevalecer. No dia do juízo, aqueles que escaparam da lei, há muitos que saíram ilesos dos tribunais, ou aqueles que praticaram seus pecados longe dos holofotes, terão seus pecados anunciados publicamente no dia do juízo. A verdade pode demorar a revelar-se, mas ela jamais será sepultada no esquecimento. Nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Em terceiro lugar, nós devemos refletir sobre o que nós ouvimos. Versículo 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus enfatizou isso aqui várias vezes nesse capítulo 4. A necessidade de prestarmos atenção ao que estamos ouvindo. Você vê isso no versículo 3. Olha aí para a sua Bíblia. Ouvir. Você vê isso no versículo 9. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você vê nas leituras de hoje, versículos 23 e 24. John Charles Hill diz que ouvir é a principal avenida através da qual a graça é plantada na alma humana. É preciso ouvir. Veja, irmãos, que precisamos proclamar. Veja que essa verdade, ela não veio para ficar debaixo da cama, para se esconder debaixo do alqueire. Ela veio para ser anunciada, proclamada. Porque, meus irmãos, precisamos entender que a verdade jamais pode ficar escondida. E precisamos refletir sobre o que nós ouvimos. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. E
Isso está em Romanos capítulo 10, versículo 7. É muito lido nas nossas liturgias aqui de domingo. Somos incluídos em Cristo quando ouvimos a palavra da verdade. Por isso que essa palavra da verdade, ela precisa ser proclamada. Por isso que você está aqui, e se você crê, está convicto de que em Cristo Jesus foi dado o poder de você agora ser filho de Deus, você foi alcançado não por outra coisa, a não ser pela palavra. É a palavra que tem esse poder de estabelecer o reino de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, diz Romanos 10, 17. Somos incluídos em Cristo quando ouvimos a palavra da verdade, diz Efésios 1, 13. Pela pregação da palavra, a glória de Deus é manifesta, a fé é alimentada e o amor praticado. Muitos ouvem e desprezam, outros ouvem e esquecem. Aqueles que ouvem deliberadamente deixam para depois. Mas, irmãos, devemos inclinar os nossos ouvidos para atender o que ouvimos. Ele diz isso no versículo 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E não é outra coisa a não ser aqui, ele está falando da palavra de Deus. Em quarto lugar, devemos ser cautelosos no julgamento alheio. Versículo 24. Então, veja a questão do julgamento, de julgar o irmão. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiveres medido, ou seja, com a medida com que você julgou seu irmão, vos medirão também, você também será julgado. E ele diz que, e ainda se vos o que? Acrescentará. E poderíamos pensar aqui, à luz das Escrituras, de que às vezes uma pessoa bondosa tem prazer em dar crédito a quem merece crédito. É só ler Lucas capítulo 6, versículo 38. E não há nenhum mal nisso, dar crédito a quem merece crédito. Mas, de outro lado, se a disposição desse dar crédito for maldosa, ela desenvolverá o hábito de julgar com severidade. E esse julgar aqui não é, nesta noite, você abrir sua Bíblia e olhar se o sermão está sendo bíblico ou não. Isso aí vocês devem fazer em todos os cultos, aqui ou em outro lugar. Vocês devem abrir a Bíblia e julgar se é de Deus ou não. Esse julgamento vocês podem fazer. Julgamentos com a Escritura aberta e que a gente pode julgar, que ele disse que fizéssemos. Mas quando se trata de disposições que podem ser maldosas, porque às vezes a gente não vê o homem como Deus vê melhor que nós, às vezes podemos julgar com severidade. A Bíblia diz que não devemos fazer isso. É interessante que, na verdade, nós vemos nos outros o reflexo do nosso próprio rosto. Nós colhemos o que plantamos. Nós bebemos o refluxo do nosso próprio fluxo. E há uma lenda que nos ajuda a entender melhor isso aqui. É a lenda dos 1000 espelhos. Veja essa história. Havia um cãozinho faceiro que sai pela rua alegremente e foi atraído por uma casa diferente. Ele é atraído por uma casa diferente. Veja que interessante. A casa dos 1000 espelhos. Ao entrar na casa, lembre que era um cãozinho faceiro que vinha pela rua alegremente. Ao entrar na casa dos 1000 espelhos, o que é que ele vê? Ele vê 1000 carinhas alegres
sorrindo para ele. Ficou encantado, ele fica encantado e diz o quê? Que lugar maravilhoso! Este é o melhor lugar do mundo. Eu quero sempre voltar aqui. Um cãozinho alegre que está vendo 1000 espelhos, 1000 cãozinhos alegres, que na verdade sabemos que é o rosto dele. E ele diz: que lugar maravilhoso! Preciso voltar aqui mais vezes. E nessa lenda diz que vem também pelaquela mesma rua um cão rabugento, mal-humorado, e também é atraído pelaquela mesma casa. E quando ele olha ali naquele espelho, fica espantado. Por que ele fica espantado? Um cãozinho rabugento, com a cara mal-humorada. Ele vê 1000 caretas rosnando para ele. Logo ele diz: que lugar horrível! Este é o pior lugar do mundo. Eu nunca mais quero voltar aqui. E nos chama a atenção que o lugar é o mesmo, mas tem um cachorrinho alegre que, pelo seu próprio rosto, ele julga que ali é o lugar melhor do mundo, porque está vendo também pessoas alegres. Por outro lado, tem um cãozinho rabugento, com a cara feia, que olha por esses 1000 espelhos e ele vai julgar conforme o que está vendo no seu rosto, conforme o que ele tem plantado. Ele julga também. E ele julga aquele lugar como um lugar horrível, que nunca mais quer voltar ali. É interessante, o mesmo lugar visto de duas formas. É quando às vezes tentamos acertar julgando nossos irmãos e às vezes podemos até pecar. Então devemos ser cautelosos quando o julgamento for alheio. E ele diz: então lhes diz: atentai no que ouvis, com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Do jeito que você está medindo o seu irmão, você também será medido. E ele ainda diz que talvez ainda será acrescentado esse julgamento a você. Sejam cautelosos na questão do julgamento alheio. Nós vemos o reflexo do nosso próprio rosto, nós escolhemos o que nós mesmos semeamos. Em quinto lugar, devemos fazer uso diligente dos privilégios espirituais, versículo 25. Devemos fazer uso dos privilégios espirituais, versículo 25. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Devemos fazer uso diligente dos privilégios. William Hendricks diz que o imobilismo é impossível nas questões espirituais. É impossível o imobilismo nas questões espirituais. Porque, irmãos, nas questões espirituais, uma pessoa ganha ou perde. Uma pessoa avança ou retrocede. A Bíblia diz que o que tem se lhe dará, mais ainda. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque na vida espiritual, quando a gente obedece, recebemos bênção. Obediência implica em bênção. Mas a desobediência desemboca em prejuízo. Cada bênção é garantia de maiores bênçãos ainda por vir. Aquele que é iluminado pela verdade e despreza esse privilégio está cometendo um grave pecado e perdendo uma grande oportunidade. A preguiça e a indolência são combatidas severamente nas Escrituras. A Bíblia
o preguiçoso deseja, ele deseja e nada tem. Mas a alma dos diligentes, dos que não são preguiçosos, dos que buscam mais ainda, dos que gozam mais ainda dos privilégios que têm recebido de Deus, diz que a alma dos diligentes se farta. Provérbios capítulo 13, versículo 14. Adolfo Hippoi, ele diz que se resistimos ao amor de Deus, no dia em que a nossa volta, as carroças da colheita seguirem carregadas para os depósitos, em nossa lavoura só haverá mata para queimar. Esse é um princípio para uma vida bem-sucedida. Assim como os músculos são fortalecidos pelo exercício, de igual forma, fortalecemos-nos espiritualmente pela prática da vida cristã. Grave bem isso, irmãos. Conhecimento sem prática gera obesidade e flacidez espiritual. A maneira que temos uma vida cristã robusta é exercitarmos o que recebemos, aproveitando as oportunidades. Tem uma frase de Gervásio Richard que ele diz o seguinte: lute contra a preguiça espiritual e vá orar, ler a Bíblia, louvar a Deus, pregar o Evangelho e congregar com os irmãos. Quando eu faço isso, quando eu busco mais de Deus tem em mim. Quando eu busco menos de Deus, menos de Deus tem em mim. O que vai ter mais de mim, em mim, é as coisas que Deus reprova, é as coisas que não são de Deus. Quem sabe as tradições voltam, os pecados voltam, começamos a namorar os pecados, começamos a paquerar os pecados, namorar, começamos a noivar com os pecados, começamos a casar com os pecados, e os pecados já não estão causando mais vergonha, voltou de novo aos prazeres dos pecados. Por quê? Porque a Bíblia não mente. Versículo 25: pois ao que tem se lhe dará. Quanto mais você busca, Jesus diz, tem uma passagem nas Escrituras, não lembro qual o texto, mas eu li ela hoje, que Deus diz: se me buscares, achareis. Então, irmãos, ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Muitas pessoas às vezes dizem: eu não estou mais com vontade de orar, não estou mais com vontade de ir para a igreja, estou com mais vontade de ler a Bíblia. Eu, quando comecei, eu era toda terça, toda quinta, todo domingo. Eu agora, às vezes, só vou no domingo. Às vezes, nem apareço mais no domingo, falto aos domingos. Às vezes, até a Santa Ceia já estou faltando. Você acha isso normal? Isso é esvaziamento de Deus. Isso é esvaziamento da sua vida com Deus. Está se esvaziando. Você está caindo numa frieza espiritual, ou você ainda não foi alcançado. Reflita sobre isso. Eu, meditando sobre isso, eu queria ler o que citou a nossa revista de estudo bíblico na quinta-feira, sobre a responsabilidade dos membros. Isso é uma coisa que a gente poderia ver na quinta-feira, mas tem tudo a ver com o sermão de hoje. E já que muitos faltam na quinta, seria bom vir também hoje. A membresia da igreja, parte 2, tivemos duas lições, lição 6 e lição 7. O pastor é o pastor Aurivan Marinho, que já foi presidente da nossa denominação. Um pastor que é um exemplo também, um pastor respeitado, sempre convidado para pregar na Consciência Cristã em Campina Grande. É uma referência também para os cristãos, uma bênção. Ele traz um assunto aqui sobre a responsabilidade do membro
de uma igreja local, responsabilidade do membro de uma igreja local. Ele diz: membresia implica responsabilidades. Se você é membro, você tem responsabilidades. O membro de uma igreja local deveria, antes de se tornar membro, subscrever um termo de compromisso, ele diz. Antes de se tornar membro, deveria assinar um termo de compromisso. E ele vai citar alguns pontos aqui, citado por Mark David, que ele diz que considera bastante esses pontos. Primeiro ponto: participar regularmente dos cultos. E ele cita Hebreus 10, 25. Encontramos uma importante exortação. Hebreus 10, 25 é a palavra do Senhor, viu? Aquele que tiver ouvido, ouça. Ele diz: não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns. E ele diz: eu não tenho dúvida que o esvaziamento de muitos dos nossos cultos deve-se ao modo como o secularismo tem influenciado a igreja. Ele diz que não duvida que uma parte é o que o mundo tem oferecido aos irmãos. E muitos têm se iludido. Aí outra coisa ele diz: mas também se deve ao fato de que poucos são os membros que têm consciência da sua responsabilidade de membresia. Ele diz que poucos são os membros que têm consciência disso, de que deveria ter uma responsabilidade com a igreja local. Aí ele cita uma estatística, preste atenção a essa estatística. É uma estatística que olha para, se eu não me engano, os Estados Unidos. Interessante que na quinta-feira que a gente lia aqui, dava para a gente olhar também para a nossa igreja. Olhe para a sua igreja, olhe para você, veja a estatística nos Estados Unidos. A respeito de membresia de uma igreja típica dos Estados Unidos, ele diz o seguinte: 5% não existe. Acredito eu que 5% dessa membresia dessa igreja local, ele diz que não existe. Eu acredito que ele está querendo dizer que não tem visto esses irmãos na igreja. 5%. Aqui temos 30 e poucos membros. Então, pense aí na nossa igreja. 5% não conhecemos. Ou seja, não tem vindo à igreja. 10% não podem ser achados. Misericórdia. 25% não frequentam. 25% não frequentam. 50% aparecem no domingo. Ou seja, a metade aparece no domingo. 70% não assiste à reunião de oração. 70% não tem aparecido no culto da terça-feira de oração. 90% não realiza o culto doméstico. 90% da membresia não faz culto em casa, no lar, com sua família. 90% não faz. ...95% nunca compartilharam o Evangelho. 95% da relação de membros de uma igreja local nunca anunciaram esse Evangelho que estamos falando hoje, que é poder para estabelecer o reino de Deus. Parte B, ele trouxe aqui sobre o participar regularmente dos cultos. Os irmãos deveriam refletir sobre isso e corrigir isso. Participar da ceia do Senhor. Veja o que ele diz sobre isso. Alguns de nossos irmãos também têm faltado a ceia do Senhor. Vamos ver o que ele diz sobre a ceia do Senhor. Houve uma época não muito distante em que deixar de cear, sem ter um motivo justo, era razão de disciplina e até mesmo de exclusão da membresia da igreja. Aí ele faz uma pergunta: radicalismo? Será que eu estou sendo muito radical? Aí ele mesmo responde, ele diz: eu prefiro chamar isso de zelo. Ele diz: isso é zelo.
A verdade, porém, é que muitos cristãos ignoram a convocação de Deus, viu? Não é do pastor, não. Vocês que são membros, que estão na igreja, nos cultos, na ceia, é a convocação de Deus. A verdade, porém, é que muitos cristãos ignoram a convocação de Deus e dão as costas para a mesa do Senhor, repetidas vezes, sem que haja uma só justificativa. Aí ele diz: a Santa Ceia é símbolo da aliança, irmãos. É o selo visível e externo da obra invisível e interno da graça de Deus. Somos ordenados, é a ordem de Deus, ordenados a celebrar. E ele citou aqui o texto bíblico: até que ele venha. Interrompê-la sem causa justa é profanar. Além disso, a ceia é um meio de graça que Deus usa para nutrir as nossas almas por meio da presença espiritual de Jesus. É por isso que certa vez, quando perguntado sobre o segredo da sua espiritualidade, John Stott respondeu. John Stott, não lembro se é um congregacional, mas um pastor, uma bênção também de Deus, uma referência também para o cristianismo. Perguntaram a ele sobre como era a espiritualidade dele. Ele respondeu: eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou à igreja e eu tomo uma ceia. Isso para ele é a espiritualidade: orar, ler a Bíblia, ir à igreja e tomar a ceia. Tem outros pontos aqui, eu vou só citar os títulos, não vou ler para a gente dar continuidade, mas um terceiro ponto seria participar coerentemente das assembleias. Aquelas assembleias que a gente tem, irmãos, reunião de membros, para a gente informar se tem alguém disciplinado, se alguém vai ser disciplinado, para a gente informar, para a gente escolher, quem sabe, diáconos, para a gente escolher quem vai ser a diretoria dos departamentos. Essa reunião, ele disse que vocês deveriam participar, porque na Bíblia, irmãos, é a igreja que faz essa votação, é a igreja que faz essa escolha, é os membros da igreja. Vocês têm que estar nessas reuniões para ajudar a decidir as coisas da sua igreja local. Um quarto ponto, ele diz: orar com regularidade. E esse orar, eu sei que o Senhor também disse que quando a gente quisesse orar, podia fechar a porta do nosso quarto e orar em secreto. Mas o Senhor está falando naquela passagem, quando está ensinando, para a gente não ser hipócrita, querer orar nas praças com a intenção de chamar a atenção dos outros. Então você deve sim ter seu momento de oração individual, mas esse ponto, quando ele traz aqui, é sobre a igreja. E ele vai dizer que há muitos textos na Bíblia que pedem para orar sem cessar. Por exemplo, 1 Tessalonicenses, que pedem para a igreja estar orando de forma mútua, em conjunto, em comunidade. Então a igreja local. E ele diz que vocês deveriam participar pelo menos um dia na semana. Eita, irmãos, temos a terça-feira. Um dia na semana. Terça-feira, culto de oração e comunhão. Por último, ele cita em contribuir com regularidade, que devemos trazer os nossos dízimos para a manutenção da obra de Deus, citando Malaquias 3, versículo 10, e que devemos contribuir regular, alegre e generosamente, citando 2 Coríntios 8, versículo 1 ao 5. Um cristão mesquinho é uma terrível contradição. E eu diria aos irmãos que também é contraditório a gente não dá ouvido a esse último ponto que diz: devemos fazer uso diligente dos privilégios espirituais. O pastor Aurivan Marinho, ele citou na revista responsabilidades do membro, e eu quero nesta noite dizer a vocês que eu também chamaria de responsabilidade
Mas eu quero dizer a vocês também que é privilégio participar dessas coisas. É privilégio participar dos cultos da igreja. É privilégio ir para o culto de oração. É privilégio ir na quinta-feira e aprender sobre a doutrina da Bíblia. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor, a Bíblia pede. É privilégio contribuir com a igreja. É privilégio orar sem cessar, estar com os irmãos em comunidade. Estamos testemunhando que existe uma igreja que vai subir, irmãos. Estamos testemunhando a este mundo que jaz no maligno. Desse primeiro ponto, a gente tira essas 5 lições. O poder da palavra para iluminar todos. Nós devemos proclamar a verdade do reino para os outros. Tem até uma citação que às vezes o pessoal coloca no Facebook, diz: olha, eu não sei se você quer ouvir, mas eu devo pregar que Jesus é Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu devo pregar que você precisa se arrepender de seus pecados. Eu não sei se você quer ouvir ou precisa dizer que você precisa se arrepender de seus pecados e crer em Jesus, para você não ir para o inferno, para você ir para o céu. Em segundo lugar, nós devemos entender que a verdade jamais pode ficar escondida. Isso serve também de alerta. Em terceiro lugar, nós devemos refletir sobre o que nós ouvimos. E, por último, devemos fazer uso diligente dos privilégios espirituais. E ele diz: o que tem ou o que busca, podemos dizer assim, você receberá ainda mais do Senhor. Dons, talentos, enchimento do Espírito, comunhão com Deus, e não tem dinheiro que pague. Mas esses que não buscam, que não têm buscado, cuidado. A palavra do Senhor está dizendo que o que tem será também tirado. Até o que tem lhe será tirado. Por quê? Não tem gozado dos privilégios, não tem se revestido da armadura de Deus. E depois se pergunta: por que eu estou sem vontade, pastor, de orar? Por que eu estou sem vontade, pastor, de ir à igreja? Por que eu estou sem vontade, pastor, de ler a Bíblia? Por quê? Porque você tem se esvaziado de Deus. Você tem voltado, a sua velha natureza está voltando. Corra enquanto há tempo. Se revista de Deus. Segunda lição: o poder intrínseco da palavra para frutificar nos corações. Marcos capítulo 4, a segunda parábola. Versículo 26. O poder intrínseco da palavra para frutificar nos corações. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Veja como é. Veja o poder da palavra. É como se o homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse, e de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa ou a colheita. Meus irmãos, aqui a gente tira também algumas lições. Primeira lição, a gente percebe, como é imperceptível o começo do reino de Deus. No versículo 26, ele diz que o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. A gente percebe como é imperceptível, e como é que esse reino se estabelece? Como é que esse reino cresce dentro de nós? Primeiro, é necessário existir um semeador. É necessário existir um semeador.
E todos nós somos semeadores. É necessário. Se você observar, o reino de Deus é semelhante como se um homem lançasse. Então, precisa que o homem lance. Tá certo? É necessário existir um semeador. Uma segunda coisa que a gente observa é que nós não podemos fazer essa semente crescer. Veja como é interessante. Você é obrigado, você recebe a ordem de Deus, o ídolo do Senhor, de evangelizar, de proclamar, de anunciar. É a nossa parte, é a missão da igreja, é tarefa minha, é tarefa sua, anunciar. Não se põe uma candeia debaixo do alqueire ou debaixo da cama, mas no velador. Então é necessário ter o semeador. Segundo lugar, no versículo 27, o semeador não pode fazer a semente crescer. 27 ele diz: depois esse homem fizesse o quê? Ele já lançou a semente na terra. 27, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia. Veja, não fez nada, não teve esforço nenhum, não teve nada agora da ação humana para que ela germinasse. Diz o texto: e a semente germinasse e crescesse, não sabendo o homem como. A única coisa que o semeador pode fazer é confiar, dormir a noite após noite e levantar um dia após o outro. Porque o semeador, meus irmãos, nós temos limitações. Ele pode semear a semente na terra, mas não pode fazer essa semente produzir. É missão minha e sua anunciar. Agora, Deus é quem vai fazer essa semente produzir. Deus é quem vai fazer essa semente germinar. Paulo, uma certa vez, Paulo disse: eu plantei, Paulo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Somente Deus pode fazer o seu reino crescer. Somente Jesus pode edificar a sua própria igreja. Somente Deus pode acrescentar aqueles que dia a dia vão sendo salvos. Todo esforço humano seria insuficiente para converter sequer uma vida. O reino de Deus, por outro lado, o reino de Deus é vitorioso. Seu reino conquistará todos os reinos do mundo. Jesus colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o próprio Deus conduzirá seu reino até a consumação. Uma outra coisa que a gente observa é que o semeador não pode entender o processo do crescimento da semente. Ele diz, a gente já aprendeu que é necessário um semeador. Esse semeador não faz nada depois para ela germinar, porque é Deus que faz. E agora a gente aprende que quando o texto diz não sabendo ele como, no versículo 27, no final, o semeador não pode entender o processo do crescimento da semente. O semeador não apenas pode fazer a semente germinar, não pode fazer a semente germinar, como também não sabe como ela germina. Deus age, meus irmãos, de modo poderoso, de modo misterioso, inexplicavelmente na implantação do seu reino. Nós não podemos entender porque a semente produz resultados gloriosos em uma vida e morre em outra, por exemplo. Plantamos a semente, numa vida germinou, na outra veio o diabo e roubou. Não é assim? Mas nós devemos anunciar, porque precisa ter um semeador. Esse semeador, não se preocupe, porque é o Senhor que faz germinar. E esse semeador também nunca vai entender o processo do crescimento da semente, em quem vai semear, em quem vai germinar, em quem não vai. Isso aí depende de Deus. Então o semeador semeia e dorme, mas não pode fazer a semente crescer, nem entende como ela cresce.
Uma segunda lição é sobre o progressivo desenvolvimento do reino de Deus, no versículo 28. O progressivo desenvolvimento no reino de Deus, versículo 28. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim um grão cheio na espiga. A gente aprende aqui que a semente cresce imperceptivelmente. É quando o semeador lança a semente no coração do homem, ela cresce de modo secreto, silenciosa, misteriosa e imperceptivelmente. O semeador olha e não vê coisa alguma acontecendo. Mas, pela operação do Espírito Santo, gera transformação e vida. A divina semente, que é a palavra de Deus, muda as disposições íntimas daquela alma. Essa alma agora regenera, esse poder regenera o pecador e produz nesse pecador uma nova vida. Então ele se torna uma nova criatura. Uma coisa que a gente observa também no versículo 28 é que essa semente ela cresce automaticamente. Sabe por quê, meus irmãos? Isso revela o poder da palavra de Deus. Ela cresce automaticamente. Ela diz que a terra produz por si mesma. A palavra grega aqui para automaticamente é automática, que significa automaticamente. Quando ela diz está por si mesma, ela também quer dizer que exclui a responsabilidade humana. Não é a parte da intervenção de Deus, é Deus que intervém. Essa palavra, para os irmãos entenderem melhor, ela aparece em Atos 12:10, quando diz que o portão de ferro da prisão de Pedro abriu-se automaticamente, sem qualquer ajuda externa ou esforço humano. Jesus ensinou que o segredo do crescimento é confiado à terra. Contudo, a ênfase dessa parábola é o poder intrínseco da semente que é lançada à terra. O semeador olha o campo e não vê evidência de crescimento. Entretanto, de repente, ele olha novamente e vê a semente crescendo para uma grande colheita. De igual modo ocorre com o reino de Deus. O Espírito de Deus está trabalhando poderosamente em conexão com a palavra. Enquanto o semeador está dormindo, a palavra de Deus está agindo secreta, poderosa, constante e eficazmente nos corações para uma grande colheita. É por isso que a Bíblia também diz que não é por força e nem por violência. Então, pregue a palavra. A colheita não é seu esforço. Não é porque você pregou bem. Não é porque Deus te ama e você tem alcançado muitas vidas. Não. Pregue a palavra. É preciso ter um semeador. A colheita é com Deus. Também observa-se no versículo 27 e 28 que ela cresce de modo inevitavelmente. Ninguém pode neutralizar a semente destinada a crescer. Amém, irmãos? Ninguém pode impedir a semente que vai crescer. A palavra de Deus ela não volta vazia. Se aquela pessoa for um escolhido de Deus, ninguém impede daquela semente crescer. Uma árvore pode romper um pavimento de cimento armado com o poder de seu crescimento. Mesmo com a rebeldia humana e sua desobediência, a obra de Deus prossegue. Da mesma forma, a obra do Espírito no coração do homem é uma obra eficaz. Paulo diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O reino de Deus não conhece derrotas, ele jamais será derrotado. Versículo 28 também observa que cresce de modo gradualmente. Ele diz que primeiro, gradualmente significa, irmãos, que é aos poucos, certo?
Ninguém se converte e já virou perfeito. Estamos caminhando para a perfeição. Veja no texto, versículo 28, ele diz que primeiro vem a erva, depois vem o que? A espiga e depois o grão cheio na espiga. A semente cresce de modo gradualmente. Em terceiro lugar, a gloriosa consumação do reino de Deus, no versículo 29. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Aqui a gente observa a gloriosa consumação do reino de Deus, e aqui traz duas verdades. Primeira, a maturidade do grão fala da perseverança da obra de Deus. Todo aquele que nasceu dessa divina semente receberá essa maturidade. Virá a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quanto o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, todo aquele que nasceu dessa divina semente receberá esta maturidade. Deus não desiste de nós. A perseverança dos santos é uma contínua e eficaz obra de Deus em todos aqueles que nasceram de novo através dessa divina semente. A maturidade não procede de idade cronológica, nem de posições eclesiásticas. Quando o fruto está maduro, ele é colhido pelo Senhor da seara. Uma segunda lição é que a colheita final revela a vitória do reino de Deus. Como semeadores, devemos ter paciência até a colheita. Tiago diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. A segunda vinda do Senhor será o dia mais glorioso da história. Ele virá com grande poder e majestade. A Bíblia diz que todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Todos os remidos receberão um corpo glorioso e reinarão com Ele para sempre. E somente Deus conhece o dia da colheita. Nós não conhecemos o dia que alguém vai entregar a vida a Jesus, o dia que Jesus vai voltar. Nós não conhecemos o dia da colheita. Nós devemos semear até aquele dia glorioso. Nós temos a promessa de que o nosso trabalho no Senhor não é vão. A palavra de Deus não volta para Ele vazia. Devemos trabalhar e esperar a colheita final. Recebemos, irmãos, a ordem de semear, mas Deus detém o controle soberano sobre o crescimento. Quando o fruto estiver maduro, então virá a gloriosa ceifa. Amém? Certamente, irmãos, naquele grande dia vamos dizer: grandes coisas o Senhor tem feito. Por fim, só temos mais uma lição com 2 pontos. Quero ver com vocês o poder da palavra para crescer. Marcos, capítulo 30 ao 32. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. O poder da palavra para crescer. E aqui a gente tira 2 verdades. Em primeiro lugar, o reino de Deus começa pequeno, irmãos, como uma semente de mostarda. A igreja, que é a agente do reino, ela começou pequena e fraca em seu berço,
A semente de mostarda é o símbolo proverbial daquilo que é pequeno e ainda insignificante. Era a menor semente das hortaliças. Foi usada para representar também uma pequena fé ou uma fé fraca. E o reino chegou como um bebê deitado numa manjedoura. Jesus nasceu em uma família pobre, numa cidade pobre, e cresceu como um carpinteiro pobre, que não tinha onde reclinar a cabeça. Os apóstolos eram homens iletrados. O Messias foi entregue nas mãos dos homens, preso, torturado e crucificado entre dois criminosos. Seus próprios discípulos o abandonaram. A mensagem da cruz foi um escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Em todas as coisas do reino, o mundo vê fraqueza. Aos olhos do mundo, o começo da igreja reveste-se de consumada fraqueza. Mas vem uma segunda lição. Grandes resultados desenvolvem-se a partir de pequenos começos. Grandes resultados desenvolvem-se a partir de pequenos começos. Ele diz: é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Veja o resultado do 32. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Grandes resultados desenvolvem-se a partir de pequenos começos. Grandes rios surgem em pequenas nascentes de água. A Bíblia diz que não podemos desprezar o dia dos pequenos começos. A parábola do grão de mostarda é a história dos contrastes em um começo insignificante e um desfecho surpreendente, entre o oculto hoje e o revelado no futuro. O reino de Deus é como tal semente, meus irmãos. Seu tamanho atual e aparente insignificância não são de modo algum indicadores de uma consumação, a qual abrangerá todo o universo. A igreja cresceu a partir do Pentecostes de forma colossal. Aos milhares os corações iam se rendendo à mensagem do Evangelho. Os corações duros eram quebrados. Doutores e analfabetos capitulavam-se diante do poder da palavra. A igreja expandiu-se por toda a Ásia, África e Europa. O Império Romano, com sua força, não pôde deter o crescimento da igreja. As fogueiras não puderam destruir o entusiasmo dos cristãos. As prisões não intimidaram os discípulos de Cristo, que por todas as partes preferiram morrer do que blasfemar. Os cristãos preferiram o martírio do que o retrocesso da fé. A igreja continua ainda crescendo em todo o mundo. De todos os continentes, aqueles que confessaram o Senhor Jesus vão se juntando a esta nossa família, a esta grande família, a este imenso rebanho, a esta incontável hoste de santos. O reino de Deus é como uma pedra que quebra todos os outros reinos e enche toda a terra, como as águas que cobrem o mar. Glória a Deus, porque essa mensagem dessa noite nos mostra o poder da palavra na implantação do reino. A palavra ela precisa ser proclamada por mim e por você. Recebemos uma ordem. Não podemos ser covardes. Precisamos anunciar. Ele nos deu espírito de ousadia. E não pense que você vai ver as pessoas sendo transformadas de criaturas para filhos de Deus, de nascidos da carne para nascidos do alto, se não for
por outro meio a não ser a palavra de Deus, que tem como centro não o homem, mas Cristo. Não se põe, não se pega uma candeia e se põe debaixo do alqueire da cama, mas no velador. Aprendemos também o poder intrínseco da palavra para frutificar nos corações. Pregue a palavra. Muitas vezes você não vai entender, porque germinou em um e não germinou em outro. Mas pregue a palavra. Talvez não chegou o dia da colheita e você não sabe o dia da colheita. Pregue a palavra. E por fim a gente viu o poder da palavra para crescer como uma certeza de que crescemos. E a igreja continuará crescendo e a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Tenham cuidados de como vocês estão aproveitando essa oportunidade. Hoje eu vi uma frase de John Piper, pastor John Piper, que dizia: todos os dias temos que pregar o evangelho para nós mesmos. Se temos que pregar o evangelho para nós mesmos, que estamos em Cristo, imagina para quem não está em Cristo. Como você tem levado a sério seus compromissos e seus privilégios de participar da igreja local? Reflita sobre isso. Melhore seus compromissos. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Que possamos a cada dia, de forma gradual, como disse nessa noite, crescer em Cristo Jesus. E isso vamos melhorando a cada dia sendo santificados. E isso também acalma o meu coração, porque também não é o pastor que vai fazer isso, é Deus que faz. O pastor pregando, minha parte é pregar, é orar. Eu não vou estar batendo na porta de irmãos e brigando com irmãos. Vou estar pregando, vou estar orando e corrigindo quando estiverem errados. E que Deus a cada dia dê um crescimento aos irmãos em nome de Jesus.